Cartografia das artes é ação. Esse instrumento aqui pode ser chamado de viola beiroa, viola toeira, viola coimbrã, viola braguesa, viola soriana, viola sertaneja, viola caipira, viola pantaneira, viola branca, viola de coxo não pode, mas olha só quantos nomes e sobrenomes esse instrumento, viola de arame, que de 5 cordas duplas e oitavadas tem. Essa variação de nomes tem uma explicação simples. É que esse instrumento, a viola de 10 cordas, outro nome, né, tem identidade espacial. Ela foi se transformando através dos itinerários que ela foi percorrendo, né, de Portugal a Cabo Verde, de Cabo Verde aos Açores, dos Açores ao Brasil, e dentro do Brasil se espalhou veias pelo sertão e pelo litoral e foi criando identidades próprias, né, e representando culturas e permanências culturais que estão até hoje, né, servindo aí quase que de bastião de resistência, né, de modos de vida, de culturas ancestrais, assim como existe uma viola caiçara, por exemplo, né? Por isso que o intuito desse vídeo aqui é defender a ideia de que uma cartografia das artes é ação. É ação no sentido de que um mapa, um cartograma, não é um processo isolado de um geógrafo dentro do seu laboratório. Não, essa visualização é um processo em si, né? O mapa é um processo em si. Quando visualizamos fenômenos que sabemos que têm representatividade espacial, nós desenvolvemos cognição e aprendemos, é como se realizássemos ali no ato de visualizar, tá? Como se a ficha caísse em carioquês, né? E é disso que vai se tratar um pouco essa apresentação aqui. A visualização dos itinerários, né? No caso da viola de arame, é fundamental, né, a ajuda da cartografia para entender os processos de modificação e evolução desse instrumento. Tá? Se nós viermos aqui, por exemplo, na viola braguesa, tá? Temos aqui um instrumento que tem sua afinação própria, sua forma de luteria própria, ela está inserida num contexto cultural próprio, né? E temos aqui, através da cartografia web, que, diga-se de passagem, acredito eu que vai ser uma ferramenta muito importante de difusão do conhecimento e difusão da produção artística no cenário pós-pandemia. Por quê? Porque aqui temos uma informação geoespacial e informação histórica, no nosso caso aqui musical, o tipo de afinação, etc. Tá? Então, nos leva a viola braguesa, nos leva a viola amarantina, temos aqui a nítida diferença de modelos, né? Nos faz viajar, por exemplo, para a viola terceirense, que está no coração do arquipélago de Açores, né, dos Açores, enfim. Então, eu costumo dizer que a viola ela tem nome e sobrenome, e esse sobrenome nos remete a pelo menos duas reflexões básicas. A primeira delas é que é uma toponímia, como se diz em geografia, ela dá a procedência. Por exemplo, uma viola
braguesa é da cidade de Braga e ponto, né? Uma viola amarantina é de Amarantes, em Portugal. Muito bem. Já que se viajamos alguns 1000 quilômetros, estamos aqui na costa sudeste e sul brasileira, temos a viola angrense litorânea ou caiçara, tá? Olhem só que curioso esses sobrenomes de um mesmo instrumento, dessa vez de um mesmo instrumento mesmo, porque viola angrense ou litorânea ou caiçara. Bom, angrense ou litorânea, ficamos aí na primeira família, por assim dizer, de sobrenomes, né? Que nos desvela a procedência geográfica. Já a viola caiçara nos desvela o quê? Práticas culturais de um povo, né? Infelizmente, essas práticas culturais e esse povo está praticamente em extinção, né? Mas esse pequeno cordofone aqui segue representando quase como um bastião, como uma permanência cultural, tá? Essa cultura dos caiçaras. Então, percebam bem que uma cartografia interativa, tá? É fundamental para que possamos, então, propor assimilação de conteúdo artístico e musical num cenário pós-pandemia. Por isso que eu digo, cartografia das artes, tá? E da música é ação.